Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai discutir o tema Juventudes e Cultura de Paz. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o professor, doutor em educação, Francisco Evangelista, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Muito agradecido pela presença, Chico, aqui no programa Diálogos. Boa tarde, Anderson. Eu é que estou muito feliz de estar aqui com você. Que legal. O professor Francisco Evangelista foi o meu orientador no mestrado e hoje está aqui para discutir um tema tão importante e tão relevante nesses tempos. E nesse aspecto, Chico, eu queria que você começasse falando sobre os desafios de ser jovem no século XXI. Nós temos no debate atual a própria reflexão sobre a definição do termo, né? Então se antigamente, na minha época, por exemplo, quando eu era jovem e participava das comunidades de jovens, e mesmo quando eu entrei no curso de filosofia aqui na PUC Campinas, nós tínhamos uma outra visão do que seria ser jovem, juventude. Hoje nós, como você já sabe, nós trabalhamos com um conceito mais abrangente, que é juventudes. Antigamente também nós tínhamos uma preocupação em torno do período. Se falava muito do aspecto do desenvolvimento, da fase, né? Que era uma fase transitória, que não era definitiva. Então se falava muito dos aspectos psicológicos e do desenvolvimento físico e psicológico. Hoje a discussão ela está mais ampla, de tal forma que a gente também enxerga o jovem, né, de uma forma mais integral, mas tem um desafio que eu acho que existia naquele tempo, que existe hoje, que é a questão da inserção, ou de como o jovem pode se inserir na vida social. Eu cresci em ambiente salesiano, né, como você sabe. Aliás, eu gostaria de pedir licença para você e saudar os salesianos. Hoje é o dia de Dom Bosco, dia 31 de janeiro. Você sabe, né, tanto eu quanto você, nós crescemos em ambiente salesiano. Então, essa perspectiva da formação salesiana sempre foi muito presente na minha vida, né? Sobretudo no tempo onde eu participava das comunidades de jovens, né? Tanto aqui na cidade americana, que eu morei muitos anos, e depois também na pastoral universitária, na PUC Campinas. Me parece que no momento, não só do ponto de vista brasileiro, mas também internacional, onde o conflito é muito evidente, se fala da cultura de ódio, né? Falar de paz e inserir o papel da juventude para uma cultura de paz, em contraposição a uma cultura do ódio e das armas, né? Acredito eu que a juventude ela é sim um fator positivo para transformar as relações sociais. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, né, no dia de Dom Bosco, para fazer essa relação entre juventude e cultura de paz. Ô Chico, eu quero aproveitar a sua fala e pedir então para você fazer então uma triangulação, colocar família, escola e a cultura de paz centralizando neste jovem. Como é que a gente pode estabelecer, Chico, nesse triângulo, um diálogo saudável para que a gente consiga alcançar uma sociedade mais civilizada e mais respeitosa? É muito interessante isso que você está lembrando, porque a família ela tem um papel muito importante.
E a família, como todos nós, né, e toda a vida social, ela está exposta, ela recebe influência e, ao mesmo tempo, ela é influenciada. Então, esses valores e até os contravalores que atingem, por exemplo, a juventude, atingem a família. E a família, quando nós temos ali aquela estrutura, né, do pai, da mãe, dos filhos, ela é muito importante para o jovem. Porque na medida que todos nós recebemos essas influências e também más influências, aquilo que acontece dentro da família se torna muito importante. Então, a gente sabe da importância da família na educação dos jovens. Antigamente, né, a gente costumava dizer que educação vem da família e instrução vem da escola, né? Me parece que é as duas coisas, né? Na família se educa, na família se instrui, da mesma forma que no ambiente formal das escolas se educa e também acontece a instrução. A questão, então, é como esses agentes vão se comportar. Então, nesse tempo onde o não diálogo, ou a recusa do diálogo, a tentativa de lacrar, muitas vezes, aquilo que é o diferente, o que é o diverso. Então, o papel da família é muito importante, como também é o papel da escola. Por quê? Porque o jovem, ele participa disso. Na minha época, a gente via os jovens, né, a juventude, de uma forma mais, vamos dizer assim, infantil, mais idealizada. Então, a gente achava que se tratavam de indivíduos que estavam ali para ser moldados, né, para serem educados, né, como se fosse um papel em branco onde você trazia e colocava tudo de fora, tudo aquilo que você entendia que era bom, né? E a gente sabe, hoje, no tempo atual, que tanto a família quanto a escola, ou aquilo que a gente chama os espaços de formação, eles não veem mais as juventudes, né, como essa tábula rasa, com esse papel em branco, né, onde você pode ir imprimindo tudo. Pelo contrário, se fala muito, se usa muito um termo, né, que é o protagonismo juvenil. O jovem, na verdade, sempre foi protagonista. Se a gente olhar para as famílias, na história das famílias, se a gente olhar, por exemplo, nas juventudes religiosas, né, que nem no nosso caso, que participamos muito, né, de pastoral de juventude, ou mesmo, né, da pastoral universitária, a gente sempre viu a presença do jovem lá. A questão é a forma como ele atuava lá e a forma como atuava aqui. Então, essa triangulação que você está falando é muito importante, porque da mesma forma que nós somos bombardeados, muitas vezes, né, por essa cultura que não valoriza o diálogo, ou, falando melhor, que não valoriza a diferença, porque pelo diálogo eu consigo perceber aqueles que pensam como eu, mas no diálogo também existem aqueles que pensam diferentes de mim. Então eu venho de uma época, eu acredito que você também vem, onde a diferença era vista como algo positivo. Então a juventude, por que muitas vezes ela incomoda? Ela incomoda porque ela traz o novo, né? O jovem, né, até por conta da própria experiência, né, do tempo da vida que ele está vivendo, ele traz o novo. Aí, mas pode dizer assim, mas nem sempre aquilo que ele quer, o que ele pensa, o que ele faz é positivo. Ora, mas isso acontece na sociedade de uma forma geral, né? Mas da mesma forma que a sociedade e as famílias
tendem a apresentar aquilo que se acha que é o melhor para a vida do jovem, por que não ouvir a juventude? Por que não tentar escutar aquilo que os jovens estão fazendo? Lembrando dele, né, de Dom Bosco, que é o dia dele hoje, Dom Bosco ele inicia um trabalho na Itália, numa cidade com jovens que estavam na rua, por isso que a gente diz que ele era um educador social de rua, e Dom Bosco, então, foi ter com aqueles jovens que eram considerados perigosos, né? Então, como que o Dom Bosco, né, teve esse insight, né? Então, me parece que aquilo que a gente aprende dele, né, enquanto educador, é dessa possibilidade, sim, em acreditar e, mais do que isso, né, transformar os espaços de convivência social em possibilidades de transformação. Então, no caso, né, quando ele, convivendo com aqueles jovens na rua, expostos a todo tipo de crime, de violência, ele parte daquilo, né, e consegue transformar e traz aqueles jovens, né, para aquilo que seria bom para eles mesmos, né, que no final das contas o trabalho era para transformar a vida dos jovens e a vida do contexto social, me parece que isso é muito importante hoje, é muito atual hoje, né? É preciso escutar os jovens, né? Os jovens têm muito a dizer, a juventude ou as juventudes têm muito a ensinar para a vida social, mas é preciso escutar, dar atenção e dar as condições e, junto com os jovens, né, procurar fazer essa mudança. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Dr. Francisco Evangelista sobre o tema Juventudes e Cultura de Paz. Nós vamos agora para um rápido intervalo, a gente volta na sequência, um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. O seu começo de noite bem informado é com o Jornal Todo Dia, terceira edição. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição. Os fatos que marcaram o dia, a informação sempre presente, as notícias que farão parte do dia seguinte. Jornal Todo Dia, terceira edição. De segunda a sexta, 18 horas. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana discute o tema Juventudes e Cultura de Paz. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor doutor em Educação Francisco Evangelista. Professor, eu queria retomar o início desse segundo bloco colocando uma questão que eu acho que é muito atual, que é a discussão do sentido da vida, uma questão inclusive que é muito discutido nas escolas, e eu gostaria que o senhor associasse isso, relacionasse com esse assunto que nós estamos conversando, que é a questão da cultura de paz. Que bom que você tocou nesse assunto, Anderson. Nós sabemos hoje que até no currículo oficial existe essa preocupação. Nós vivemos num tempo onde a diferença foi associada à discordância, ao conflito, e tudo isso vai gerando aquilo que nós estamos chamando de cultura de ódio. Então é muito importante para a vida social que a gente dê um passo atrás e perceba que o diálogo, né,
que a aproximação, a conversa, como essa conversa que nós estamos fazendo aqui, é exatamente para recuperar aquilo que nos humaniza, né? Nós somos humanizados pelo processo educativo. Não é porque a gente é filho de um homem e de uma mulher. O que humaniza o homem, o que humaniza a mulher é o dado educativo. Então, nessa cultura atual, principalmente movido, né, pela influência da cultura digital, né, onde você tem tanta coisa que vai sendo colocada, né, e todo mundo vai sentindo esse impacto, né, as famílias, né, os pais, as mães e as juventudes, é muito importante a gente limpar. Me parece que para falar de cultura de paz, nós precisamos primeiro recuperar algo que é inato em nós, né? Nós sabemos que o homem é um animal racional, né? Nós já sabemos disso, e faz parte da nossa constituição a busca do sentido. Eu estou dizendo isso porque, para se falar numa cultura de paz, nós precisamos recuperar, antes de mais nada, a importância do sentido da vida. Nós tivemos, durante o século XX, né, uma obra da maior importância, que é o Viktor Frankl, né, que era alguém que tinha vivido em campos de concentração. Ele sobrevive ao campo de concentração, né, que ele foi preso. Quando sai, ele constitui uma obra, que é a logoterapia, e o Frankl, durante toda a sua vida, ele falou da importância que cada um tenha claro o sentido da própria vida. Ele chegou até a cunhar um termo, né, que seria, assim, fazendo parte da nossa vida, o que ele chamou de inconsciente espiritual, reprimido. No início ele trabalhava com Freud e depois ele constituiu uma escola à parte. E a experiência do campo de concentração, a experiência do limite, né, porque ele relata num dos livros, né, um psicólogo no campo de concentração, em busca de sentido, né, um psicólogo no campo de concentração, que muitas vezes ele entrava e tinha duas filas. Uma fila eram daqueles que iam continuar vivos e a outra fila daqueles que iriam morrer. E ele viveu muitas vezes essa experiência. E ele, convivendo a experiência do limite, ele começou então a anotar em pequenos papeizinhos a experiência daqueles que iam sobrevivendo. Então ele até cunha um termo teórico que ele vai chamar otimismo trágico. E ele conta nesse livro como que essas pessoas iam sobrevivendo no meio de tanta violência, no meio do ódio, no meio daquilo que era a degradação da vida humana. Então me parece que nós estamos num momento muito importante de pensar a paz recuperando, no primeiro momento, o sentido. Quer dizer, qual é o sentido de eu estar aqui? Né? Por isso que eu louvo, né, um programa como esse, né, que é o diálogo, a palavra, né, assim, conhecer o outro mesmo na sua diferença. E também estou lembrando aqui, Anderson, vamos dizer assim, na cultura japonesa, eles trabalham com alguns princípios dentro do Ikigai, né? O Ikigai seria você trabalhar com uma razão de ser, um propósito, né? E tudo isso voltado para a construção de um projeto de vida. O que você falava nas escolas, né? No Brasil atual, né, nós temos aí em andamento, inclusive, né, assim, presente na vida das próprias juventudes, essa ideia da importância de um projeto de vida, né? Então, me parece que a questão é saber, junto com os jovens, com as juventudes,
a importância da construção de um projeto de vida. Ora, o jovem, ele não está fora da sociedade, ele está dentro das sociedades, né? Ele vem de uma família. Então, quando a gente fala juventudes e cultura de paz, a gente está querendo defender a tese da importância da ação, né, dos jovens, né, das juventudes, para que a vida social ela realmente seja o lugar onde as pessoas constroem a sua própria vida. Então, não é só o jovem que está em processo de construção de um projeto de vida, mas a própria sociedade, ela precisa sempre estar atenta para aquilo que ela está fazendo consigo mesma, né? Ultimamente no Brasil, será que você construir uma sociedade, um grupo, um relacionamento dentro de um país, valorizando a posse de armas, por exemplo, o que isso vai levar? Né? Ou por que a preocupação com posse de armas? Né? Não seria exatamente o contrário? Nós já temos dentro do Estado as pessoas que usam armas e foram preparados para usar essa arma, mas exatamente para garantir que a vida social possa existir. Não vejo sentido, né? E isso parece que agora está mudando, né? Esse acesso indiscriminado às armas. Né? Tudo isso não é bom, tudo isso não traz vamos dizer assim, um resultado bom. Então, eu acredito que a juventude, né, que é, vamos dizer assim, tão importante para a transformação, né, da vida social, ela só vai conseguir também fazer algo diferente para a gente ter realmente sendo vamos dizer assim, distribuído, ser disseminado esses valores, né, positivos, se a sociedade também ela se rever, né? Nós temos uma tendência na vida social, principalmente os adultos, pais e professores, a gente cobra muito da juventude, né? Com aquela ideia da transição, que é imaturo, que não sabe ainda o que está fazendo, né? Mas deveríamos, né, nós, né, adultos e formadores, pensarmos naquilo que a gente está fazendo da nossa vida, né? Aonde nós estamos colocando, né, o nosso coração. Sim. Né? Então, para que uma cultura de paz seja efetiva, é importante que passe pelo ambiente escolar, pelo ambiente universitário, com certeza. Mas é preciso que aconteça de fato. Quando eu era estudante, né, aqui na cidade americana, inclusive, né, morei muitos anos aqui, me criei aqui em Americana, nunca ninguém falava sobre projeto de vida para mim. Mas foi no Oratório Salesianos, com 9 anos, eu já tinha uma clareza daquilo que seria o meu projeto de vida. Eu comecei a pensar em projeto de vida frequentando Oratório Salesiano com 9 anos de idade aqui no Dom Bosco. E ninguém falava para mim disso, diretamente, a importância do projeto de vida. Não, nós tínhamos uma educação, né, que passava pela construção do positivo, né, e de como a gente ter clareza daquilo que a gente teria pela frente seria importante. Então, é preciso que de fato aconteça. É importante ter a presença de vamos dizer, no seu aspecto formal, mas depois na vida prática, a juventude ela precisa ter espaços realmente garantidos, né, de não só de participação, mas de construção. E que os professores, os pais, as famílias, elas também tenham tempo, né, e que parem para ver qual é o papel delas. A gente cobra muito os jovens, não é? Nós cobramos muito os jovens, mas é preciso também, né, que aquele que forma repense a própria formação para perceber qual é o seu lugar e qual é a sua possibilidade e em que, né, eu como pai, eu como educador, eu posso ajudar e estar junto com as juventudes
para que essa cultura de paz se estabeleça. Porque senão fica muito assim, no teórico, porque é muito bonito a gente falar, né? É bonito, né, falar, quero uma cultura de paz, procuramos paz, mas na vida prática, se a gente continuar acreditando que arma vai resolver, e se a gente não aceita que o outro seja diferente, os comportamentos... Em seus vários aspectos, né? Religiosos, inclusive. Em religiosos, inclusive. Então, a gente é diferente porque a gente tem religião diferente, a gente tem ideologias políticas diferentes. Agora, tudo isso não pode ser feito para criar o ódio entre as pessoas, né? Me parece que política, pelo menos eu fui educado assim, era exatamente para aprender a viver e conversar e dialogar com aquilo que é diferente. Mas por que a gente dialoga? Porque a gente quer o bem da vida na cidade, a gente quer ver o bem da vida na polis, né? Como diziam os gregos. E no momento atual, a gente pensa a política, ao meu ver, de forma equivocada. Nós alimentamos muito mais o conflito do que procurar perceber que pensar diferente, no caso, em política, ou pensar diferente na religião, é positivo. Quando eu entro nas redes sociais, né, aquilo que mais existe nas redes sociais são comentários sobre questão religiosa, né, padres, pastores, líderes religiosos que colocam lá os seus vídeos, e também questões relacionadas à política. Qual é a minha preocupação disso? É que, em boa parte dessa inserção pelas mídias, eu vejo muito mais um incentivo ao ódio do que o incentivo ao diálogo. Então, é muito importante que a gente perceba, a gente só vai conseguir ter uma cultura de paz na medida que a gente mude, né, essa forma de pensar. É preciso realmente dialogar e não atacar. Mídia social, se a gente não tomar cuidado, virou um lugar para a gente ficar atacando aqueles que são diferentes de nós e aqueles que pensam diferente de nós. Sim. Francisco Evangelista, eu queria muito te agradecer, é um tema que realmente daria para que discutíssemos isso por mais tempo, mas eu gostaria muito de te agradecer e, claro, né, já te fazer o convite para novas possibilidades para que a gente possa continuar discutindo e ampliando esse debate. Obrigado, viu? Anderson, eu agradeço. Não quero sair daqui sem lembrar que quando você sonhou esse programa, eu me lembro que eu fui um dos privilegiados, né, que você conversava comigo. Então, estou feliz de estar aqui, de perceber que você não desistiu, né, que você acreditou no projeto e no sonho. E eu queria deixar isso para você mesmo como desafio. Eu acho que o seu programa Diálogos, pelo menos naquilo que eu entendi desde o início, pode ser um espaço, sim, de construção, né, de uma cultura de paz, né? Eu acho que já começa bem pelo nome, né? Diálogos. Sim. Lembrando que dialogar muitas vezes eu me encontrar com o diferente, mas o diferente pode ser fator de enriquecimento, né? Então, que o seu programa Diálogo seja essa possibilidade de encontros, e quando os encontros forem com gente que pensa muito diferente, que isso seja um fator que leve à busca da construção positiva da vida social. Eu agradeço muito e estou muito feliz de poder finalmente estar aqui com você. Que legal, obrigado, viu? Saúde e paz, Deus abençoe sempre. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana discutiu o tema Juventudes e Cultura de Paz. Continue aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.